Meus amigos, finalmente chegou. A semana de Wild Card é a primeira semana de playoffs da NFL. E hoje eu vou dar os meus palpites sobre os jogos, nada de enrolaçãozinha, tananã, mas também vou dar os motivos, é claro. Então você já sabe quais são os jogos. Vamos pros palpites. Browns e Texans se enfrentam às 6h30 do sábado, dia 13 de janeiro. Sensacional confronto entre o calouro CJ Stroud de apenas 22 anos contra Joe Flacco, 38 anos de idade, faz 39 logo depois do jogo. Sinceramente, cara, muito bacana os Texans terem ganhado a divisão, muito bacana os Texans jogarem em casa, e eu não me surpreenderia com uma inesperada vitória dos Texans aqui, mas eu vou no favoritismo de Cleveland Browns, sinceramente, cara. A gente sabe que o Kevin Stefanski gosta muito do CJ Stroud, mas a gente sabe também que Kevin Stefanski lidera a disputa por técnico do ano. Isso é por um motivo muito claro, foram tantos lesionados nesse time do Browns, cara, e ainda assim os caras estão nos playoffs depois de ter feito uma temporada de 11 vitórias e não ganharam a divisão, porque os Ravens são o melhor time da liga nesse momento. Mas é toda aquela história, né, cara? Quando o Joe Flacco ganhou o seu primeiro jogo de playoffs lá em 2009, o CJ Stroud tinha 8 anos de idade. E eu acho que experiência realmente pesa nos playoffs. Qual é o meu receio do Joe Flacco dar uma leve derretida, seja por pressão, seja por jogar fora de casa, seja porque talvez ele já tenha queimado toda a gasolina que ele trouxe sendo reserva, o quarto quarterback usado pelos Browns na temporada, e assim tem no desempenho de 4 vitórias e 1 derrota. Essas equipes já se enfrentaram, né? Os Browns venceram de 36-22 os Texans na véspera de Natal, quando nem o Will Anderson nem CJ Stroud estavam jogando por lesão. Então eu acho que isso muda muita coisa. Mas um elemento importante, DeMeco Ryans, técnico dos Texans, tem 39 anos, que é praticamente a idade do Joe Flacco. Então, apesar de ser espetacular e eu achar que a história dos Texans ainda vai durar muito e vai ser um time bom por muito tempo, eu acho que nesse momento são os Browns que levam essa vitória, cara. Dolphins e Chiefs. Eu não vejo a hora. Já te falei, né? 2 jogos de playoffs ao vivo na Rede TV e esse é um deles. A gente vai transmitir o jogo das 10 do sábado e às 10 do domingo, esse Rams contra o Lions aqui, que vai ser da hora. Já vou falar disso. Mas pra Dolphins e Chiefs, o jogo que acontece às 10 horas da noite, já falamos, né? Se o Dolphins tivesse ganhado a partida contra os Bills, eles poderiam estar jogando em casa agora, em Miami, no climinha de boa de 20, 25 graus. Mas cada vez a previsão do tempo para Kansas City piora lá no Arrowhead Stadium, e a mais recente é de menos 35 graus Celsius de temperatura, de sensação de temperatura. Então vai ser frio, vai ser muito frio. E eu sei que isso parece bobagem, mas Miami perdeu 10 dos últimos 10 jogos em que jogou com uma temperatura abaixo de 4 graus Celsius. Não é lugar que eles estão acostumados, e é óbvio que isso pesa, até porque o Arrowhead Stadium é um dos estádios mais hostis da NFL. A gente sabe da história, né? Tyreek Hill voltando pro Arrowhead Stadium pela primeira vez desde que saiu dos Chiefs. Eles jogaram na Alemanha, que o mando de campo era dos Chiefs, mas não foi em Arrowhead Stadium. Então o Tyreek Hill volta pela primeira vez dessa vez. Isso vai ser interessante, cara. Se for ver a experiência aqui, também ponto pros Dolphins, né? Andy Reid é um técnico vitorioso e muito experiente. O Mike McDaniel, apesar de um ataque absolutamente fantástico esse ano, que lidera quase todas as estatísticas da NFL, ainda assim é um técnico um pouco mais inexperiente. E essa inexperiência é mostrada pelos jogos também, né? Os Dolphins, cara, vão ter 2 anos seguidos de playoffs, o que é muito bacana, não acontece desde 2001, mas os Chiefs vão jogar em casa o seu 15º jogo seguido de playoff, se não contar o Super Bowl, né? Além disso, 3 aparições em Super Bowl também, é lógico que isso pesa. Mais um fator, os titulares dos Chiefs descansaram na semana 18, porque já tinham garantido a divisão, enquanto isso os Dolphins tiveram que jogar tudo e perderam para os Bills. Então, cara, não tem jeito, tudo isso pesa. A gente sabe que os Dolphins estão muito lesionados na defesa, tiveram que contratar os velhos, né? Os veteranos. Contrataram Justin Houston, contrataram Bruce Irvin, até porque perderam Andrew Van Ginkel, Jerome Baker, Bradley Chubb, Jalen Phillips. A gente sabe o quanto isso pesa. O Mostert e o Waddle no ataque, eles estão machucados, mas devem ir pro jogo, o que é muito importante, enquanto os Chiefs não têm nenhuma lesão relevante. Então é aquele negócio, cara. A gente sabe do ataque do Dolphins, a gente sabe do potencial que tem, e a gente sabe como o Chiefs não tá tão bem no ataque nessa temporada, mas ainda assim conseguiu segurar os seus oponentes para 20 ou menos pontos em 13 dos 17 jogos que jogaram.
e é por isso que eu não tenho como não apostar no Kansas City Chiefs. Domingo, Steelers e Bills. Acho que essa vai ser um pouquinho mais rápida. Eu adoro o que os Steelers fizeram nessa temporada. Eu sei que é espetacular o fato de eles estarem aqui. São dois times que demitiram seus coordenadores ofensivos e os ataques melhoraram muito depois disso. Mason Rudolph foi muito melhor do que Kenny Pickett e do que Mitch Trubisky. Isso é importante também. Tá uma previsão de neve, o que eu acho que não afeta tanto nenhuma das duas equipes. E Najee Harris e Jalen Warren têm se mostrado uma dupla de corredores muito interessante. Mas eu acho que fica por aí, porque os Bills subiram muito no final da temporada, não é à toa que são favoritos por 10 pontos essa partida, e são dois times que foram desconsiderados da disputa de playoffs um mês atrás, isso é muito bacana, mas agora os Bills ganharam pela quarta vez seguida a AFC Leste, ganharam seus últimos 5 jogos e conseguiram a segunda colocação na AFC, e eu acho que isso é espetacular. Apesar dos Steelers terem ganhado os 3 últimos, eles vêm agora sem TJ Watt, e eu acho que isso pesa muito, é praticamente o jogador defensivo do ano. Eu sei que Myles Garrett é o meu voto, mas o TJ Watt é espetacular, lidera mais uma vez a NFL em sacks e tudo, mas os Steelers sem ele, uma vitória e 10 derrotas, incluindo uma derrota por 38-3 contra o próprio Bills. É muito legal que Sean McDermott e Mike Tomlin sejam técnicos tão fortes, eram colegas de faculdade, tudo isso pesa bastante, mas sinceramente a vantagem aqui fica para os Bills e Josh Allen, né? Se for ver quarterbacks, eu acho que isso fica muito claro. Os Steelers estão há 7 anos sem vitória em playoffs, que é a maior sequência da equipe desde pelo menos 1970. Packers e Cowboys, cara, esses escritores da NFL. Eu sou muito fã desses caras. É muito simples, né? Mike McCarthy enfrentando seu antigo time em que ele ganhou um Super Bowl. Mais do que isso, cara, teve um jogo em que Dak Prescott estreou em playoffs e foi contra o Aaron Rodgers e o Mike McCarthy. E ele perdeu esse jogo. Mas agora as coisas são diferentes, né? Os Cowboys amassaram nessa reta final de temporada, mostrando que podem ganhar de time grande, apesar de claramente jogarem pior fora de casa do que dentro, mas estão jogando dentro, e é isso que importa. São 16 jogos seguidos ganhando dentro de casa, sendo 8 esse ano, a gente sabe muito bem disso, enfrentando um quarterback calouro não, né? Mas o Jordan Love tá tendo a sua primeira temporada como de fato titular depois da saída do Aaron Rodgers. Então, é o terceiro playoff seguido para esse Cowboys que tem uma experiência em playoffs. E eu sei que ela é frustrante por causa das saídas muito rápidas de playoff. Os Cowboys não vão para a final de conferência há 28 anos, naquela década de 90 espetacular. Aliás, a última vez que tiveram uma sequência tão boa foi justamente naquela dinastia da década de 90. Mas agora, cara, eu sei que o Jordan Love tá jogando muito bem. Os últimos 8 jogos dele são de 18 touchdowns e apenas uma interceptação e 6-2 de recorde para os Packers nessa época. E ele é o segundo em passes para touchdown na NFL com 32. O Dak Prescott fica na frente com 36. Isso é muito bacana e os Packers ganharam 9 dos últimos 10 no confronto contra os Cowboys. São estatísticas para dizer que é uma rivalidade muito interessante, mas jogando em casa, com o domínio que teve durante toda a temporada, eu aposto nos Cowboys para esse jogo. Só uma coisa que eu acho que pesa bastante a favor dos Packers, o jogo corrido do Aaron Jones pode não ter funcionado muito ao longo da temporada, mas nos últimos 3 jogos, espetacular, e talvez Christian Watson esteja de volta. Rams e Lions, cara, como é que pode que o jogo que eu mais estou esperando no fim de semana não é Eagles, não é Chiefs, não é um Ravens e Niners, que claro, estão descansando, mas é Rams e Lions, porque a narrativa é maravilhosa e a gente falou disso tantas vezes já. Matthew Stafford, né, que ficou por tanto tempo lá no Lions, desde 2009, e nunca ganhou um jogo de playoffs, inclusive ele sendo draftado depois da primeira temporada 0-16 de um time na história da NFL. Ele quebrou todos os recordes lá, mas nunca ganhou jogo de playoffs. E aí quando ele vai pro Rams, justamente nessa tentativa de ganhar o Super Bowl, ele ganha o Super Bowl. Só que agora sem ele, com Jared Goff, o Dan Campbell conseguiu construir um time tão forte que hoje é ele que cedia esse jogo com 12 vitórias, os Lions jogando em casa pela primeira vez em 30 anos. Isso é espetacular, espetacular. Sam Laporta tá treinando, o que indica que ele vai jogar. Foi muito preocupante o que aconteceu na última semana, mas parece que tá tudo bem. E as narrativas continuam, porque até o GM dos Lions, que é o Brad Holmes, ele ficou por 18 anos trabalhando nos Rams e foi o responsável por essa troca com Matthew Stafford, né? Eu nem preciso falar que é espetacular o fato dos Rams terem começado 3-6 antes
antes da semana de folga e agora playoffs em 5 dos 7 últimos anos dessa gestão aí, Sean McVay. Isso é realmente espetacular, além de ter o segundo time mais jovem da NFL. Os Lions são favoritos porque jogam em casa e têm um elenco melhor, mas sinceramente, se eu fosse apostar em uma zebra para essa rodada, seria esse jogo. Eu realmente acho que os Rams podem ganhar esse jogo e eu sei que isso vai um pouco contra o racional, mas a NFL não é só número. Eagles e Bucks, esse também é muito difícil de analisar. O jogo que acontece na segunda-feira, 10 horas da noite, do dia 15 já. Desde o ano passado a gente tem jogos de segunda-feira também. São duas equipes que jogaram na semana 3, mas era bem diferente a situação, né? Os Eagles ganharam por 25-11, fazendo mais de 200 jardas corridas, jogando muito bem. E esse é o mesmo Eagles que estava 10 vitórias e uma derrota antes de terminar a temporada tendo perdido 6 jogos. Enquanto isso, os Bucks, aos trancos e solavancos, 5-1 nesses últimos 6 jogos também. Os Bucks são o único time da NFC inteira a ir para os playoffs nos últimos 4 anos em cada um deles e, é claro, ganhar o Super Bowl com o Tom Brady no Super Bowl 55, que a gente lembra muito. Os dois quarterbacks estão meio baleados para essa partida. Tanto o Mayfield jogou machucado contra a Carolina Panthers, naquela vitória tímida por 9-0, quanto os Eagles com o Hurts tendo deslocado o dedo e apesar de estar bem, isso é preocupante, e o A.J. Brown que também sofreu uma lesão no joelho. Lado bom, Darius Slay está voltando para jogar. Cara, eu confio mais no Eagles para essa partida. Eu sei que eles estão jogando fora de casa e essa derretida final foi muito, muito triste, mas eu acho que é um time capaz de agora conseguir falar, a gente precisa voltar pra como era antes. E eu sei que perder o Shane Steichen e o Jonathan Gannon foi muito triste, foi muito pesado, mas ainda assim, esse Buccaneers nas últimas 2 semanas fez desempenhos bem ruins e eu não confio em Baker Mayfield pra liderar o meu time em playoffs. É porque é isso que os Bucks têm e tá tudo certo. Mas aqui eu ainda acredito no Eagles. Infelizmente, por causa do derretimento, eu não acho mais que é um time que pode chegar em Super Bowl. Eu acho que ele vai acabar caindo antes. Mas contra os Bucks na segunda-feira, seria uma decepção ainda maior perder logo nessa primeira rodada. Eu ainda acho que tem algo aí que os Eagles possam mostrar. É isso, meus amigos. Deixe os seus palpites aqui nos comentários, já aproveita e deixa o gostei, se inscreve e considere se tornar membro, viu? O grupo do WhatsApp tá bombando nessa reta final de temporada e você ganha acesso virando membro. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, fui.